Sejam muito bem-vindos à continuidade de nossas reflexões sobre a obra O Livro dos Espíritos, trazida por Allan Kardec. Seguiremos a partir de onde paramos no vídeo anterior. Daremos início hoje ao capítulo 4 da obra, o qual irá aprofundar um pouco mais nas questões da pluralidade das existências. Neste vídeo falaremos mais especificamente sobre a reencarnação. Vamos à primeira questão. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Resposta: sofrendo a prova de uma nova existência. Seria mesmo espantoso imaginar uma alma que conseguisse, em uma única passagem pelo planeta Terra, saltar do nascimento à iluminação, à purificação plena do espírito. Se o céu fosse eleito apenas aos que fossem totalmente bons e puros, seria de imaginar pouquíssimas ou praticamente nenhuma pessoa recebendo o direito de ali pertencer. Consequentemente, o inferno seria quase uma passagem garantida, e colocaria em xeque toda a ideia de um Deus bom e justo. É importante apontar que o conceito de reencarnação não é uma invenção espírita, visto que desde muito antigamente já se acreditava nesse viés, de maneira um pouco diferente com a qual o espiritismo apresenta hoje, mas ainda assim presente na história. Esse conceito é o que abre a porta para explicar muitas condições humanas que os dogmas religiosos não conseguem responder. Enfim, podemos afirmar que o espírito ganha uma oportunidade com a vida carnal, mas não a única oportunidade para ser perfeito quando se acredita e se aceita a ideia da reencarnação. Uma chance entre infinitas, cujo valor é também inestimável, mas não carrega mais o suplício de ser uma utopia, um salto evolutivo inalcançável, tentando ser feito em uma única vida. Como sabemos, a natureza não dá saltos, e tudo progride como tem que ser. Com a evolução dos seres acontece o mesmo. Eis outro porquê da necessidade e da conveniência de reencarnar. Por ora, no entanto, sigamos com as questões. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas para isso, necessária lhe é a prova da vida corporal. É na matéria que o espírito ganha a oportunidade de experimentar questões que seriam inconcebíveis para o espírito. Os instintos, as sensações e os sentimentos, por exemplo, que aqui se desenvolvem, são a prova de que é por meio da matéria que a alma consegue ter estímulos para discernir entre o bom e o mau caminho. Em outras palavras, a evolução é o resultado do aglomerado de experiências que surgem a partir dessa exposição do espírito à matéria, que serve de fonte rica de aprendizado. Próximo item. A alma passa então por muitas existências corporais? Resposta: sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Outra vez, seria difícil conceber as condições humanas a capacidade de sobrepor suas próprias tendências e imperfeições em uma única existência. Assim, é necessário regressar à matéria diversas vezes até que o espírito esteja depurado e tenha aprendido o suficiente sobre as dualidades da vida a ponto de não precisar mais passar pela provação material. Daí em diante, seu trabalho é outro, quiçá o da assistência e da manutenção da obra divina. Vamos adiante. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então, que reencarna em novo corpo. É assim que se deve entender? Resposta: evidentemente. Esse é um ponto no qual o Espiritismo diverge com muitas outras religiões e filosofias sobre a reencarnação. Por muito tempo, alguns diziam que o espírito só poderia reencarnar na própria família, normalmente a partir da terceira ou quarta gerações. Eis o grande desejo, nessa época, de ter família, e principalmente filhos homens, pois é daí que viria sua descendência e seu possível retorno à carne mais à frente. Outros caminhos dizem que é possível que o espírito de um ser humano encarne em um animal, por exemplo. O que o Espiritismo aponta para ambas as ideias, um equívoco na interpretação das coisas. A reencarnação não regride nunca, ou seja, o ser não volta a ter necessidade de habitar uma forma de inteligência inferior.
Esse retorno na matéria também não é exclusivo a uma única árvore genealógica, ou seja, onde o espírito virá a reencarnar pode variar tanto de família, quanto de cidade, de estado, de país e até de mundos diferentes quando necessário. Tudo acontece de acordo com a melhor experiência para que o espírito se depure e aprenda. Esses são alguns dos exemplos que podemos apresentar sobre o assunto, mas já nos dão uma ideia do quanto o Espiritismo vem norteando as reflexões, dando uma direção mais racional às interpretações quanto ao reencarne e seus porquês. Sem nos aprofundar mais por enquanto, sigamos com as perguntas. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Resposta: expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isto, onde a justiça? Desde que compreendemos que vivemos e regressamos diversas vezes à matéria, é possível aceitar que cometemos muitos erros e acertos no caminho. Uma das necessidades da reencarnação, além do desenvolvimento natural do espírito por meio da exposição aos estímulos carnais, é justamente a ideia de resgatarmos e corrigirmos as condutas adotadas em vidas anteriores que nos afastam dessa evolução. Em outras palavras, regressar para a matéria indica que o aprendizado que deveria ser adquirido com as experiências ainda não foi o suficiente. Portanto, é preciso retornar para reaprender as lições fundamentais a fim de vivermos em harmonia com as leis naturais. É nesse grande ciclo que vamos nos lapidando e nos afinando na obra divina. É a partir disso também que a justiça divina se manifesta com cada vez mais poder. Afinal, mesmo que não paguemos as injustiças cometidas nesta vida, o débito ainda existe e precisamos regressar em outra oportunidade para quitar essas dívidas. Podemos considerar, no entanto, essa dívida adquirida não como alguém pagando o outro pelo dinheiro roubado, mas como um aluno que não correspondeu às expectativas do professor e precisou repetir de ano para aprender e progredir, tendo a mesma tarefa novamente. Nesta perspectiva, não devemos aos outros, mas consideramos Deus o nosso professor e precisamos mostrar a Ele que estamos aptos a seguir ao seu encontro. Eis ainda outra forma de entender os objetivos da encarnação. Sigamos para a próxima questão. É limitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? Resposta: a cada nova existência, o espírito dá um passo para diante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal. Podemos entender, com isso, que o espírito reencarna quantas vezes forem necessárias até que tenha alcançado a perfeição. Perfeição esta que subentendemos como a perfeição moral. Vamos adiante. É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Resposta: não. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Ou seja, cada um tem o seu tempo de aprender e progredir, o que nos parece justo e compreensível, desde que aceitamos que cada ser é único na existência. Vamos novamente adiante. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta: espírito bem-aventurado, um puro espírito. Em outras palavras, depois que alcançamos a perfeição e não temos mais necessidade de reencarnar na matéria, podemos dizer, segundo o Espiritismo, que somos espíritos puros. Podemos ressaltar também que essa não é a única nomenologia para definir tais espíritos. Espíritos evoluídos, anjos, divindades, entre outros termos podem ser usados. Desde que entendamos a que ou a quem fazemos referência, pouco importa o termo que nos dirigimos a eles, mas é de muita valia compreender que eles alcançaram essa perfeição. Agora, caminhamos para a última questão de hoje, que fala um pouco sobre a justiça das reencarnações e, por si só, traz uma reflexão valiosa para encerrarmos o vídeo de hoje. Em que se funda o dogma da reencarnação? Resposta: na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento,
Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu o melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provas da vida corporal. Sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Não obraria Deus com equidade, nem de acordo com a sua bondade, se condenasse para sempre os que talvez hajam encontrado, oriundos do próprio meio onde foram colocados e alheios à vontade que os animava, obstáculos ao seu melhoramento. Se a sorte do homem se fixasse irrevogavelmente depois da morte, não seria uma única balança em que Deus pesa as ações de todas as criaturas, e não haveria imparcialidade no tratamento que a todas dispensa. A doutrina da reencarnação, isto é, a que consiste em admitir para o espírito muitas existências sucessivas, é a única que corresponde à ideia que formamos da justiça de Deus para com os homens que se acham em condição moral inferior. A única que pode explicar o futuro e firmar as nossas esperanças, pois que nos oferece os meios de resgatarmos os nossos erros por novas provações. A razão nos-la indica, e os espíritos a ensinam. O homem, que tem consciência da sua inferioridade, aure consoladora esperança na doutrina da reencarnação. Se crê na justiça de Deus, não pode contar que venha a achar-se para sempre em pé de igualdade com os que mais fizeram do que ele. Sustém-no, porém, e lhe reanima a coragem a ideia de que aquela inferioridade não o deserde eternamente do supremo bem, e que, mediante novos esforços, dado lhe será conquistá-lo. Quem é que, ao cabo da sua carreira, não deplora haver tão tarde ganho uma experiência de que já não mais pode tirar proveito? Entretanto, essa experiência tardia não fica perdida. O espírito a utilizará em nova existência. Se você gostou da continuidade desse estudo, então não deixe de se inscrever no canal e siga conosco os próximos vídeos sobre o assunto. Comente, compartilhe o vídeo, curta, deixe a sua opinião, pois a sua participação ajuda muito para que o canal continue crescendo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Paz e luz.